E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu já entrei em contato com alguns amigos meus que ficaram lá na Flórida nessa confusão toda. Teve gente que ficou em Bradenton, que é realmente muito perto aqui do lugar em que o furacão tocou a Flórida, mas felizmente está todo mundo bem. É lógico, tem muito brasileiro que mora naquela região ali, tem muito brasileiro em Orlando, muito brasileiro que mora ali em Tampa. Então, realmente, é uma coisa preocupante. A maior parte das pessoas preferiu sair da região, né, se refugiar aqui em estados próximos, no norte da Flórida ou na Geórgia, coisa e tal, mas muita gente ficou também lá em Tampa. E certamente foi uma coisa chocante, né? A grande notícia passou. Agora é reconstruir, é pegar os danos, né, refazer toda a coisa lá. Isso não é uma coisa incomum nos Estados Unidos. Todo ano tem a estação de furacões, aliás, não só nos Estados Unidos, em toda a região toda do Caribe tem todo ano a temporada de furacões, né? E, bom, tem, lógico, o lado ruim, isso é uma tragédia, como eu disse, morre gente, tem feridos, tem pessoas que perdem tudo, perdem toda a casa e coisa e tal. Mas o fato é que isso é um fenômeno que eles estão relativamente acostumados por lá, tá? As casas já têm preparação para isso, o pessoal já sabe como é que faz. Enfim, nesse momento, o pior ponto começou aqui de madrugada, quando chegou aqui próximo de Tampa. Sarasota, passou exatamente em cima de Sarasota o olho do furacão, e agora de manhã já saiu aqui do outro lado, lado leste da Flórida, esse furacão, né? A imagem do furacão realmente é impressionante, dá para ver aqui nesse vídeo capturado da estação espacial, né? Então dá para ver aqui na estação espacial o tamanho da tempestade. E é lógico, vocês podem imaginar, já tem um monte de gente falando, tá vendo, mudanças climáticas, mudanças climáticas. Temos que botar mais imposto nas pessoas, você tem que aceitar comer insetos, né, por conta das mudanças climáticas, né? Parece religião esse troço, é impressionante, cara. Tem que espiar, fazer expiação, né? Mas não, a gente vai explicar que já teve furacão muito pior do que esse lá na região, né? Bom, o Milton teve um fenômeno chamado substituição da parede do olho, que tornou o fenômeno ainda mais perigoso, né? O olho do furacão, ele é uma região calma no centro do furacão, né? Toda a massa de ar fica girando em torno desse ponto, então nesse ponto em si é relativamente tranquilo, né? Mas o que acontece? Quando o furacão tem ventos muito fortes, você acaba formando mais de uma parede do olho, ou seja, você tem uma zona calma, dentro da zona calma tem como se fosse um mini furacão dentro da zona calma. E isso é o que aconteceu com o Milton, é uma coisa que indica realmente uma velocidade muito grande. Então tá aqui, ó. Ele entrou aqui na Flórida, ali bem Tampa, ali na verdade em Bradenton, que é a cidade embaixo de Tampa, né? E Sarasota aqui, entrou justamente da madrugada de ontem para hoje e saiu agora às 7 horas da manhã aqui já da Flórida, já atravessou a Flórida, já está no Atlântico novamente, né? Então dá para ver isso aqui, olha essa imagem aqui, essa imagem foi capturada de um avião, esse aqui é o olho do Milton, tá vendo? Dá para ver aqui o olho, como é que é calmo, dá para ver até o céu ali, dá para ver estrela e coisa e tal. Tá no meio do furacão isso daqui. Nesse ponto, o avião voa sem problema nenhum, não tem nem turbulência. Mas, lógico, quando ele passar pela parede do olho, a coisa muda de figura, né? Impressionante essas imagens. E aqui é o mesmo olho do furacão em Sarasota, no centro de Sarasota, na Flórida. Sarasota é uma cidade muito grande lá, uma cidade muito rica, inclusive, uma das cidades mais ricas lá da Flórida. É muito comum o pessoal aposentado ir para Sarasota. E, aliás, uma curiosidade para quem não sabe, acho que talvez a primeira cidade que foi fundada por artistas de circo, né? Sarasota foram os artistas de circo que queriam um lugar para ter a base deles, eles viviam viajando nos Estados Unidos, mas queriam ter uma base para ter a família e coisa e tal, aí fundaram a cidade de Sarasota, há muito tempo atrás isso, lógico. E Sarasota, hoje em dia, é uma cidade grande, como eu falei, virou uma cidade muito rica. Hoje em dia, tem que ter dinheiro para morar em Sarasota. E aqui, o momento que passou o olho do furacão. Então, repara que está tudo calmo aqui no centro de Sarasota. Não tem nem vento, nem nada. Por quê? Porque está passando justamente o olho nesse momento aqui, no meio da madrugada, né? Aqui é também em Sarasota, mas depois já o final do furacão, ou seja, depois do olho, aí já volta aqui o vento, né? O vento muito forte aqui na região ali, é realmente impressionante aqui a força do furacão ali, teve muito prejuízo material, né?
Teve também um monte de tornados que aconteceram antes do furacão chegar. Então, no dia de ontem, em várias regiões da Flórida, teve vários tornados aqui, ó. Aqui dá para ver um tornado ali na região. Essa coisa vermelha são os alertas de tornado. Então teve uma série de alertas de tornado antes do furacão chegar. Por exemplo, esse daqui foi um resultado em West Palm Beach, desculpa, em Palm Beach Gardens, ali em Miami. Mas isso aqui não foi o furacão Milton, tá? Isso aqui foi um tornado gerado pelo furacão Milton. Dá para ver a quantidade de prejuízo que causou, né? Como vocês podem ver, é um condomínio rico, tá? Um condomínio de boa qualidade aqui, né? E não poupou nada. Os carros, as casas, tudo destruído ali. O prejuízo material foi muito grande, né? E infelizmente parece que teve nesse evento aqui, teve mortos e feridos também. Um evento muito trágico, né? Aqui já é um Milton. Isso daqui é um estádio chamado Tropicana, que fica em St. Peter, né? St. Peter é aqui, quer ver? Ó, dá para ver bem aqui, ó. Essa é a região aqui, ó. Sarasota fica aqui embaixo, Tampa fica aqui e aqui é St. Peter. St. Peter é a parte de cima aqui da Bahia, tá? Na verdade, o nome da cidade é St. Petersburg, é o mesmo nome da cidade russa, mas o pessoal chama de St. Peter aqui, St. Peter, e aqui é Tropicana, é esse estádio de futebol, estádio de esportes, né? Tá aqui, tem uma imagem dele aqui, ó, do estádio. Repara que ele tem uma cobertura aqui de lona, de tecido, não sei de que é essa cobertura aqui. E essa cobertura foi totalmente destruída pelo furacão Milton, que passou bem ali do lado, né? Ele passou não em São Petersburgo, não em São Pete, mas aqui em Sarasota, passou por aqui, ó. De qualquer forma, os ventos nessa região foram todos muito fortes, né? A previsão é que ele passaria exatamente por Tampa e Orlando. Teria sido um caso muito pior de destruição, porque pegaria duas grandes cidades aqui, né? Felizmente, nas últimas horas, o furacão desceu um pouco, passou aqui por Sarasota e saiu aqui na região de Cape Canaveral, Melbourne, nessa região aqui. Não é que não seja trágico, é lógico, teve tragédia do mesmo jeito, mas não pegou cidades muito grandes como Tampa e Orlando, que certamente... Orlando, gente, tem um monte de brasileiro lá, tá? Uma boa parte da turma dos refugiados brasileiros que saiu aqui do Brasil, né, por conta do Xandão, tá todo mundo lá em Orlando. Então, que bom que foi um pouco mais ao sul. Ainda assim, Orlando pegou ventos muito fortes, pegou muita coisa quebrada, muita destruição, infelizmente, né? Tem aqui um monte de imagens do furacão também ali nessa região. Aqui, mais uma vez, o Tropicana, né, o estádio que perdeu a cobertura. Algumas coisas que caíram aqui, parece que um guindaste caiu aqui, acabou criando problema num prédio aqui. Esse aqui é um outro guindaste que caiu também, causou problema ali na região. Agora, eu digo para vocês, tomem cuidado, porque tem muita imagem falsa também. O pessoal tem pegado... Essas aqui, eu fiz o melhor que eu pude para garantir que eram imagens verdadeiras. Ainda assim, eu tenho algum receio que podem ser imagens de outros furacões ou imagens de outros lugares. Tem algumas imagens muito mais impressionantes, assim, coisa e tal, que quando você vai ver, na verdade são imagens de outros furacões, de outras ocorrências, né? Enfim, um monte de coisa, um monte de danos. Infelizmente ainda vai levar dias para se verificar todos esses danos, né? E bom, hoje pela manhã, às 7 horas da manhã, o furacão Milton saiu à Flórida pela costa leste, embora ainda esteja causando danos aqui, porque ainda tem ventos muito fortes aqui nessa região aqui agora da costa leste, né? Daytona Beach, Palm Coast, toda essa região aqui ainda está recebendo muitos danos, né? Bom, aqui já saiu, já virou um furacão de categoria 1, então já diminuiu de intensidade. Isso é normal, porque o que alimenta o furacão é justamente a água quente do Atlântico, que alimenta a força dele. Quando ele passa pela terra, ele não tem água quente ali, aí ele perde força, né? A tendência é ele diminuindo e se transformar numa tempestade tropical nos próximos dias e acabar morrendo aqui no meio do Atlântico, né? Bom, vocês lembram do Lieutenant Dan, né? O Tenente Dan, do filme Forrest Gump? Acho que todo mundo viu esse filme, né? Lembra desse personagem que estava num navio, em determinado momento ele falou que começou a brigar com a tempestade, falou que não, que pode vir, não sei o que lá. E surgiu um sujeito aqui, ó, que pegou o apelido de Lieutenant Dan e se recusou a sair lá de Tampa. Ele estava justamente nessa baía de Tampa aqui, ó.
Tampa tem... tudo bem que ele estava no porto de Tampa, que é mais protegido aqui dentro da Baía de Tampa, né? Mas ele ficou na tempestade e se recusou a sair, ficou no veleiro dele. Deve ter passado um aperto, mas ele sobreviveu, tá? Para quem estava fazendo aposta se o cara ia sobreviver ou não ia sobreviver, ele sobreviveu, tá aqui, já tem reportagem, diz que parece agora ele vai ganhar um barco novo, fez um contrato para transmitir suas aventuras e coisa e tal, ou seja, conseguiu fazer da mesma forma que o Tenente Dan no Forrest Gump, depois que suportou a tempestade, ficou rico. Acho que o cara se deu bem também, hein? Olha que coisa, né? Não aconselho ninguém a fazer isso, por favor, não façam isso, a chance de morrer é muito grande, né? Enfim, e outra coisa foi que o furacão Newton adiou o retorno dos astronautas à Terra. Eles iam voltar agora, mas como boa parte da base de operação dos lançamentos espaciais fica ali no Cabo Canaveral, o Cabo Canaveral é um local de lançamento de foguetes, mas mais do que isso, tem um monte de instalações da NASA, das agências espaciais. O pessoal preferiu adiar em alguns dias a volta dos astronautas para a Terra. Então, essa é a situação, né? Mas tá tudo certinho, vai voltar agora em alguns dias, né? E lógico, vai ter um monte de gente falando, mudanças climáticas, tá vendo? Essa é a estratégia da esquerda, né? Eles pegaram realmente, tem que reconhecer que os caras são bons de marketing, né? Eles pegaram uma propaganda que não tem como, cara. Toda vez que tem uma tragédia, eles podem falar, tá vendo, mudanças climáticas, tem que ter mais imposto, você tem que parar de comer carne, você tem que parar de andar de carro, tem que pagar mais imposto. É sempre isso, né? Por quê? Porque sempre, toda tragédia é uma tragédia, é sempre terrível, né? Mas só para lembrar o pessoal, esse é o maior furacão que passou no Golfo do México desde 2005, tá? Em 2005 teve o furacão Rita, que também causou prejuízos enormes naquela ocasião, chegou a ventos de 180 milhas por hora, o Milton chegou a 175 milhas por hora. Quase tão grande quanto, né? É sério, é lógico, uma tragédia muito grande, né? Aquecimento global? Pode ter sido sim. Como a gente sabe, o furacão se alimenta de água quente, então se está mais aquecido o mar, pode ter piorado os furacões, né? Então pode ter acontecido sim, mas lembra, a grande questão não é que não está havendo aquecimento global, a grande questão é a esquerda não tem resposta a isso. Ela usa essas premissas para cobrar mais imposto, ela usa esse fenômeno que está acontecendo para cobrar mais impostos, tá? Tomem cuidado com propaganda esquerdista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.